falando em comentários sobre o ato de ontem, né? Gente que não se aguenta, posta comentário. Temos aqui o Capelli, que foi para cima do Bolsonaro, mas alertou sobre o lançamento da candidatura Tarcísio, né, Capelli? A gente está falando disso. Foi um ato, para o Tarcísio, foi um bom ato, né? Olá, Rovai, olá, Adri, olá a todos que nos acompanham. Veja, Rovai, eu acho que ontem marca tem uma informação muito importante naquele ato de ontem, porque, independentemente da quantidade de pessoas, enfim, acho que a virada de chave importante foi a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né? O Tarcísio, ele sempre calcula muito onde ele vai, ele evita se expor, e a presença dele, a fala dele no ato, acho que inaugura uma nova fase, né? Que é um movimento de tentar consolidar o governador de São Paulo como alternativa desse campo bolsonarista, que seria capaz até de ampliar um pouco mais do campo bolsonarista, atrairia setores de centro-direita para a candidatura dele. Sem dúvida alguma, depois de ontem, acho que o Tarcísio é mais candidato do que nunca, candidatíssimo. Ele foi ali ontem para reafirmar a candidatura dele. Algumas pessoas falaram, mas ele disse que o candidato é o Bolsonaro, que não abre mão, que o Bolsonaro é imprescindível. Olha, eu vejo isso tudo como declarações dentro do script. Ele teria que dizer aquilo ontem. Agora, a presença dele lá, sem dúvida alguma, na minha opinião, marca uma virada, porque agora está claro que ele deseja ser candidato à presidência da República. E ele tem sido muito incentivado, né? Principalmente pelo setor financeiro, pelo mercado financeiro, por setores organizados aí da sociedade a ser candidato. Então, acho que esse foi o grande fato de ontem para mim, foi esse. Agora, ele fez também um discurso criticando o governo Lula, com dados até que a Glaze colocou aqui, falsos, né? Porque a inflação dos alimentos, por exemplo, no governo Bolsonaro foi muito maior, chegou a 56%. Não tem muito sentido, né? Essas comparações que ele fez ali, né, Capelli? Ele usou também para atacar o governo. Isso mostra o quê, na sua opinião, também? Ele subiu um pouco o tom, por isso que também faz parte, na minha opinião, do script da candidatura dele à presidência. Porque, veja, há poucos dias atrás, vamos lembrar que o Tarcísio estava com o presidente Lula em São Paulo, no lançamento daquela obra do túnel lá em São Paulo, na Baixada Aqui em Santos. Nós estamos em Santos. E eles trocaram afagos ali, né? Sim, então veja, um bem bolado para acabar com as favelas da Vila Gilda. Então você veja, o Tarcísio que trocou sinais e afagos com o presidente Lula há poucos dias atrás é o mesmo Tarcísio que vai pro ato com o Bolsonaro no Rio de Janeiro e ataca o governo federal. Veja, ele procura, na verdade, reconstruir, quer dizer, reconstruir não, reproduzir, melhor dizendo, reproduzir nacionalmente o que ele fez em São Paulo com a candidatura do atual prefeito reeleito Ricardo Nunes, que é construir uma candidatura dele próprio, de centro-direita, tendo apoio do campo bolsonarista, mas tendo esse campo como coadjuvante, não como ator principal. Mas, por isso, que ele, às vezes, sinaliza mais ao centro, quando troca afagos com o presidente Lula, mas ele sabe que não pode perder o apoio da extrema-direita, do bolsonarismo. Então, ele vem aqui, mas também vai lá, ele emite sinais para os dois lados, né? Eu creio, a minha impressão, minha opinião, é que esse vai ser o esforço de uma parcela da elite brasileira ao longo desse ano. Acho que
o foco principal deles é conseguir impor a rendição de Jair Bolsonaro ao projeto Tarcísio. Eu acho que tem forças poderosas das elites brasileiras trabalhando nisso. Quer dizer, eles querem impor ao Bolsonaro a rendição para que ele não lance um dos filhos e apoie o Tarcísio numa construção de uma frente mais ampla contra o presidente Lula. Acho que esse é o movimento central desse ano, que já vinha sinais sendo emitidos, mas acho que a presença do governador de São Paulo no ato de ontem, acho que consolida essa estratégia da elite brasileira. Ou seja, o Tarcísio assumiria a candidatura a presidente da República, quer dizer, isso depende muito do calendário da prisão do Bolsonaro, se ele for ser preso e quando, né, Capelli? Mas o Bolsonaro poderia aceitar isso em função de estar preso para que o Tarcísio assumisse compromisso de anistiá-lo. Sim, mas vamos lembrar, Roberto, que o Bolsonaro já está inelegível. Sim. Né? A prisão é um elemento a mais. Mas hoje ele está impedido de disputar as eleições. Né? Então, tem essa data de abril da prisão. A data de abril é muito mais para o Tarcísio do que para o Bolsonaro. Né? O Tarcísio terá uma decisão a tomar. Por isso que eu acho que ele resolveu antecipar o movimento indo ao Rio de Janeiro no dia de ontem. E acho que a pressão sobre o Bolsonaro e a família Bolsonaro, ela vai se amplificar ao longo do ano. Vai ser uma pressão que vai somar, claro, o nosso campo, o campo democrático, progressista, mas durante um certo período vai se somar, a centro-direita vai somar essa pressão, mas com objetivos diferentes. Né? A centro-direita se soma à pressão contra a família, exigindo a sua rendição ao projeto Tarcísio. São forças poderosas que estão em curso, Rová. Então, acho que ontem foi dada a largada. Agora, de alguma maneira, isso depende muito da popularidade do governo Lula lá em outubro, novembro deste ano. Né? Se houver uma recuperação do Lula, para o Tarcísio já começa a ficar desconfortável essa candidatura, né? Porque, vamos combinar, os governadores paulistas, Alckmin, Serra e tantos outros na história, Adhemar de Barros, não costumam ser muito populares fora de São Paulo. São players, disputam, mas não ganham. Olha, Rovai, veja, eu tenho viajado com o presidente Lula, viajei 2 vezes com o presidente Lula nas últimas 2 semanas e estou muito convencido de que o presidente Lula não só vai chegar muito bem nas eleições, como será reeleito. A questão é que uma parte da elite brasileira, quer dizer, a maior parte da elite brasileira, que gostaria de ter um projeto alternativo, também não vê no Bolsonaro e na família Bolsonaro uma alternativa confiável. Então, acho que mesmo que... E eu tenho convicção de que o nosso governo vai chegar muito bem no ano que vem, mas mesmo nesse cenário, acho que a pressão sobre o Tarcísio será monumental para ele ser candidato. Porque na cabeça dessa elite, principalmente da elite financeira, eles não admitem mais 4 anos do presidente Lula. Então, acho que a pressão sobre o governador de São Paulo vai ser muito grande. E em relação ao projeto de anistia, que foi a principal pauta do ato de ontem, tem alguma chance disso passar pelo Congresso? E acho que até, desculpa, só acrescentar,
O Capelli, que estava lá no dia 8 de janeiro, pode até falar do ponto de vista dessa coisa do discurso bolsonarista, né? E um bando de velhinhas, com a Bíblia na mão, vendendo algodão doce, órfãos com batom, órfãos de 8 de janeiro. Veja, Rovai, no dia 8, isso aí eu estava no campo e vi de perto, e depois comandei também todo o processo relacionado às prisões, veja. Você tinha pessoas ali que descolaram da realidade, isso é um fato. Mas você também tinha, entre essas pessoas que descolaram da realidade, que foram aí capturadas por essa extrema-direita mais radical, você tinha também no meio deles profissionais. Profissionais que foram presos não só ao longo daqueles dias, mas que depois a Polícia Federal também foi atrás e identificou. No meio dos manifestantes, isso não é o Capelli que está dizendo. Isso é o depoimento dos policiais militares do Distrito Federal. Eu conversei com eles, nós tivemos 44 policiais militares feridos no dia 8, tentando defender os prédios dos poderes, os prédios públicos, e eles me relataram, falaram na época, né, interventor, nós estamos acostumados a conter manifestação que tem 50, 100 mil pessoas. A diferença é que nessa manifestação, que tinham entre 4 e 5 mil pessoas, não eram manifestantes comuns. Entre eles, tinham homens preparados, homens que conheciam o campo da batalha, conheciam táticas de combate, tinham equipamentos profissionais. Então, ali foi um misto. Tinha gente ali na onda, gente de extrema-direita, movida pelo ódio dessa extrema-direita mais radical, mas entre eles existiam também profissionais que usavam radiocomunicador, que usavam luvas para devolver as bombas de gás lacrimogênio, enfim, gente preparada, né? Então, acho que tudo isso está sendo esclarecido, e eu não creio nessa questão da anistia. Eu acho que ela é muito mais uma bandeira política para tentar manter esse núcleo mais extremista mobilizado do que uma possibilidade real. Até porque ela me parece absolutamente inconstitucional. Porque você não extingue uma pena de um crime que foi praticado. Quer dizer, ou você muda a lei para alterar a tipificação dos delitos, você não tem como manter os delitos e extinguir as penas. Isso me parece absolutamente inconstitucional. E você também não pode extinguir os delitos retroativamente. Então, me parece que é muito mais bandeira política. Eu não vejo qualquer possibilidade disso prosperar. Se eventualmente, numa surpresa, prosperasse no Congresso Nacional, eu acredito que certamente seria considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Muito bem, Dori De Lorenzo. E... Se quiser, eu tenho uma pergunta. Pode fazer, então. Não, eu quero saber como é que está a campanha do Capelli lá no Distrito Federal, porque esses dias eu estava vendo sobre um post, não lembro de quem que era, Capelli, falando do Ibanez, que foi o cara que conseguiu sair ileso desse processo do 8 de janeiro. Quando ele foi afastado, ele se escondeu, né? Colocou advogados e conseguiu fazer com que o caso dele ficasse esperando em banho-maria até poder voltar como se nada tivesse acontecido. Ele faz hoje, ele tem uma atitude em relação a isso, até de não, foi importante para investigar. Ele não confronta o Supremo Tribunal Federal. Uma estratégia que o Ibanez utilizou e deu mais certo do que quem radicalizou contra o Supremo. Mas aí eu volto à questão. Capelli, se ele não tivesse nomeado o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, para secretário, teria acontecido as coisas como foram naquele dia, e, mais do que isso,
qual o nível de envolvimento que ele deve ter tido para poder nomear o Anderson Torres? Porque qual que era a ideia? Era que o Anderson Torres estivesse na Secretaria de Justiça do Distrito Federal e o nomeado para Goiás, lá para o espaço do Exército que cuida dos Kids Pretos, responsável pelos Kids Pretos, fosse o CID. Na hora que o Lula decretasse GLO, ele ia estar na mão dos dois, além dos generais das Forças Armadas. Quer dizer, qual o envolvimento do Ibanez nessa história toda, Capelli? Olha, Rovai, eu acho que o governador Ibanez Rocha, ele foi, no mínimo, imprudente, negligente, primeiro, ao nomear, imprudente ao nomear o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública de Jair Bolsonaro, pessoa que a Polícia Federal encontrou na casa dessa pessoa a famosa minuta do golpe, e o governador aqui do Distrito Federal nomeia esse cidadão para ser o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que tem a responsabilidade constitucional de cuidar da segurança dos poderes constituídos aqui no Distrito Federal. Então, é no mínimo imprudente. E depois, na condução, é óbvio que houve a negligência. Quer dizer, onde estava o governador enquanto vândalos golpistas depredavam a capital federal e depredavam a sede dos três poderes? Ele simplesmente, Rovai, desapareceu. A Polícia Federal, que apreendeu o telefone dele, foi publicado aí por algum veículo de imprensa, que tinha uma mensagem ele dizendo que estava tirando uma soneca. Enquanto vândalos quebravam, destruíam a capital do Brasil, o governador responsável pela segurança, segundo ele, estava tirando uma soneca. Então, é grave o que aconteceu e ficou clara a ausência de comando, de pulso, de capacidade de gerenciar e conduzir aquela crise por parte do governo do Distrito Federal. O Capelli, já foi marcada para o dia 25 a julgamento da denúncia do Bolsonaro. Qual que é a sua expectativa? Você tem alguma dúvida de que essa denúncia não seja aceita? E se você acha que esse julgamento se estende até a eleição ou vai ser esse ano mesmo? Primeiro que eu acho que a questão da admissibilidade, ela vai passar, né? Porque tem muitos indícios, eu confio muito no trabalho feito profissional, técnico, pela Polícia Federal. E eu creio também que, para evitar contaminações político-eleitorais, que o Supremo Tribunal Federal vai avaliar, vai julgar esses casos esse ano. Porque qualquer coisa que for feita no ano que vem pode ser considerado como uma intervenção ou como fato gerador de impacto eleitoral. Então, acho que o Supremo Tribunal Federal é formado por 11 magistrados muito experientes e acredito que eles vão acelerar o julgamento desses casos para que não seja depois questionada a interferência no processo eleitoral. Então, está muito longe da eleição ainda. Acho que é o momento ideal para o STF, à luz das provas, dos documentos produzidos pelas diligências, pela Polícia Federal, possa analisar todas essas pessoas que estavam, de alguma forma, envolvidas com aqueles atos inaceitáveis do dia 8 e também com o planejamento da tentativa de assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e do próprio ministro Alexandre de Moraes. Capelli, eu queria que você falasse um pouco sobre a atuação aí na BDI, né? Como é que tá esse processo, como está a relação e a partir dessa atuação, como é que você vê? O Brasil pode repetir um crescimento na produção industrial
em 2025 no nível de 2024? Isso porque me parece que esse saber isso é o fundamental para saber qual vai ser o resultado do PIB, já que houve uma retração do agrobusiness em 2024 e, mesmo assim, com a produção industrial crescendo e os serviços também, nós tivemos 3,8% de crescimento. O agronegócio deve ter um crescimento esse ano, toda a expectativa de todo mundo é essa, mas estão falando numa queda da produção industrial. É fato isso, Capelli? Ainda está cedo para a gente ter uma previsão mais ajustada do desempenho da indústria nesse ano. O que a gente já pode afirmar é que a indústria vai continuar crescendo, e eu te dou exemplos. Eu estive lá com o presidente Lula na semana passada, na Stellantis, lá na fábrica em Betim. E estava conosco lá o presidente da Anfávia, o Márcio Lima. Ele nos relatou que a indústria automotiva, por exemplo, no Brasil, no ano passado, cresceu 14,2%. O Brasil foi o país onde o setor automotivo mais cresceu no planeta. Para vocês terem uma ideia do que representou esse crescimento, o crescimento mundial médio foi de 2%. E o Brasil cresceu 14%, 7 vezes o crescimento médio mundial. E eu fiz lá, gerando aqui 120 mil empregos no ano passado. E eu perguntei ao Márcio Lima qual era a expectativa da Anfávia para esse ano. E ele falou que a expectativa era que o Brasil, que o setor automotivo crescesse 8% nesse ano. Veja, 8% ainda é um crescimento muito forte, Rovai. Se a gente pegar como referência os dados do crescimento mundial de 24, ainda seria 4 vezes a média mundial, mas seria um pouco abaixo do crescimento de 14%, que foi 7 vezes a média mundial. Então, só por esse indicador do setor automotivo, o setor automotivo representa 20% da indústria brasileira. A gente pode afirmar que a indústria continuará crescendo, mas o tamanho desse crescimento ainda está cedo para a gente conseguir carimbar. E é isso que você disse, quer dizer, acho que o PIB pode ter um resultado ainda bastante expressivo, porque no ano passado o agro, que teve uma retração, aponta números muito positivos para esse ano. Então, acho que a indústria continuando a crescer e o agro reagindo, acho que a gente pode voltar a ter um PIB bastante expressivo. Lembrando que a gente, na soma dos 2 anos, cresceu mais de 6%. É um crescimento muito vigoroso do Brasil, que nos coloca entre os países que mais estão crescendo no planeta. Então, eu estou otimista. Talvez o desempenho não seja o mesmo da indústria de 2024, mas está cedo ainda. Mas o que a gente pode apontar é que a indústria continuará crescendo. A gente passou o vídeo na semana passada dessa inauguração em Betim e eles rasgaram elogios, né, ao ambiente propício para investimento do Brasil, os CEOs lá da Stellantis, né, Capelli, reforçaram que é um ambiente com reforma tributária, o ambiente está favorável para mais investimentos, né? O Brasil, veja, o Brasil que já vendeu 3,6 milhões de automóveis por ano, despencou nos últimos anos para metade disso. E a expectativa, e a gente conseguiu já chegar a 2 milhões e 600 mil, e a expectativa é que a gente consiga já ultrapassar nesse ano, no máximo no ano que vem, 3 milhões de carros vendidos por ano. Quer dizer, a indústria está reagindo, o setor está reagindo. Vamos lembrar que até pouco tempo atrás, o cenário, por exemplo, nesse setor, era de fábricas sendo fechadas, a Ford mesmo abandonando a produção aqui no Brasil. O que a gente está vendo agora é o inverso. São novas fábricas sendo abertas,
a BYD se instalando na planta, antiga planta da Ford na Bahia, a GWM, outra chinesa montando planta em São Paulo, enfim. O movimento é o inverso. Vocês terem uma ideia, só na Stellantis são 16 bilhões em novos investimentos, o maior centro de pesquisa e desenvolvimento para tecnologia híbrida flex da América Latina. Então, a gente está vivendo um momento muito bom na indústria automotiva, que é um sinal do conjunto da indústria, porque a cadeia da indústria automotiva também é longa, ela movimenta uma série de fornecedores, enfim, e ela sozinha representa 20% da indústria nacional. Então, estou muito otimista, e é o que eu disse, a gente pode afirmar que vai continuar crescendo. Quanto? Ainda está cedo para a gente conseguir cravar uma previsão. Esse programa de crédito para trabalhadores, para quem é CLT, pode incentivar a compra de linha branca, por exemplo? Qual a importância da linha branca na renovação, né, de linha branca, no caso dos trabalhadores? O cara tem uma geladeira velha, comprar uma nova. Veja, porcentagem da linha branca no setor industrial como um todo? Com certeza o crédito e a linha branca também tem uma importância muito grande. Agora, com o anúncio da questão dos consignados, enfim, quando você tem crédito, e crédito com garantias, isso baixa o custo do crédito e favorece o desenvolvimento da indústria, e a linha branca é uma linha que, com certeza, puxa muito. Agora, claro, quer dizer, permanece ainda o desafio no país da gente conseguir baixar a taxa de juros, né? Porque a taxa de juros ainda está muito alta e isso também prejudica, isso incide sobre o desempenho da indústria, sobre o desempenho da economia, né? Quando você tem uma taxa de juros no patamar que está, você acaba deslocando dinheiro que iria para o consumo, que iria para o investimento produtivo, para o mercado financeiro. Então, esse permanece sendo um desafio, mas eu também estou confiante que, a partir do segundo semestre, o Banco Central começa a estabilizar e reduzir a taxa de juros, trazendo ela para níveis mais razoáveis e, com isso, ajudando a alavancar o desenvolvimento no país. Desculpa. Não, pode fazer. Essa é a grande questão, né? Se no segundo semestre, a partir do segundo semestre, o Banco Central vai fazer uma inflexão aí na questão da taxa de juros, porque se não fizer também, vai colocar em risco a reeleição do Lula, né? Vamos combinar aqui, né, Capelli? E a eleição de muitos governadores, como um certo pré-candidato do PSB em Brasília. Não, mas veja, Robai, eu estou confiante, porque eu acho que, e aí isso é objetivo, veja, a gente teve na Stellantis, a Stellantis anunciando 16 bilhões de investimentos. Depois a gente teve, naquele mesmo dia, eu tive com o presidente Lula na fábrica da Gerdau em Ouro Branco, em Minas Gerais também. A Gerdau anunciando 1,5 bi em novos investimentos. Então, todo dia a gente tem o setor industrial anunciando novos investimentos. Acho que isso, o BNDES batendo recorde no financiamento como um todo e no financiamento à indústria, quer dizer. Então, veja, esse crédito, esses financiamentos, eles são financiamentos de maturação de médio e longo prazo. Então, essa visão de que cresceu muito e vai despencar, sinceramente, ele não tem base na realidade, porque quem toma financiamento está tomando investimento de médio e longo prazo. Então, eu estou muito confiante e também acredito que o Banco Central, agora, sob a direção do Gabriel Galípolo, vai conseguir começar a trazer os juros para níveis civilizatórios. Tem uma pergunta da Débora Bianchini, ela diz: Capelli, por que ninguém, Ministério Público, pede quebra de sigilo bancário e telefônico do Malafaia? Este cara deve estar envolvido em muitas falcatruas. Com a palavra o Ministério Público. Uhum. E a Fernanda manda um superchat dizendo que dia 30 de março teremos atos sem anistia em todo o país. Obrigada, Fernanda. É isso, né? Queria agradecer ao Capelli, sempre muito
atencioso conosco, aí sempre à disposição da Fórum. Tem gente dizendo que o Capelli tem que vir mais. Tá? O Capelli vem bastante, a gente vai convidá-lo sempre, assim, fiquem tranquilos. E teve até lançamento da candidatura do Capelli a presidente da República. O negócio está ficando sério, hein, Capelli? Não, eu agradeço aí o carinho, mas nossa missão histórica da minha geração, das nossas gerações, é, claro, reeleger o presidente Lula no ano que vem, porque o que está em risco hoje não é nem um projeto mais progressista, ou mais para cá ou mais para lá. O que está em risco hoje é a questão democrática. É a democracia que corre risco no Brasil e no mundo, e o presidente Lula é quem pode garantir que o Brasil atravesse esse momento turbulento e saia lá na frente mais forte. Legal, Perfeito. muito obrigada, Obrigado, Capelli. Tchau, tchau. Boa Obrigado, semana. Rovai. Obrigado, Dri. Prazer estar com Valeu, vocês então. todos aí. Um abraço.